Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos a jornalista e ambientalista Fabiola Lago, que é moradora do bairro do Butantã, na capital paulista, conselheira eleita do Parque Previdência e integrante das coordenações da Rede Ambiental Butantã e do movimento Nova Raposo Não. E ela conversa conosco exatamente sobre essa mobilização que vem denunciando os graves problemas socioambientais que serão causados pelo projeto do governo estadual, que prevê a ampliação da Raposo Tavares, com a implantação de vários pedágios ao longo da rodovia, com as consequentes desapropriações e supressão de áreas verdes, além de impactos sobre córregos e áreas de proteção permanente. Fabiola, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar conosco para nos explicar que projeto é esse e por que ele não deve prosperar. Rita, muito obrigada pelo convite, né? Muito importante a gente ter o máximo de espaço, principalmente com tempo suficiente para explicar, né, a dimensão desse projeto, a dimensão do seu impacto e divulgar, porque realmente a maioria da população desconhece, né, o que vai ser feito, o que está proposto. Eu vou, se você me permite, vou dar um breve histórico. Os moradores aqui da região, né, e dos municípios de Cotia, Vargem Grande, por onde vai passar essa obra, nós só ficamos sabendo desse projeto pelo jornal. Saiu uma matéria no Estadão no dia 9 de abril, né, e aí dizia, né, que ia alargar, que ia ampliar, colocar mais 2 pistas de cada lado, e aí houve uma mobilização muito rápida. Em 4 dias, a gente fez uma reunião online, com mais de 100 pessoas participando, e ali foi criado o Movimento Nova Raposo. Vamos lá, o que prevê esse projeto? Esse projeto vem desde Vargem Grande, né, o que a gente que o movimento consegue abranger é de Cotia para cá, e ele prevê 2 faixas marginais ao longo da Raposo, né? 25 metros para cada lado. Imediatamente, esses 25 metros para cada lado, né, com uma pista e mais uma marginal, ela afeta 445 lotes de imediato. Só que a gente sabe que uma obra não é só os 25 metros, né? Você vai ter movimentação de terra, os lotes não acabam ali. Então, se a gente amplia isso para 300 metros, 150 metros para cada lado de impacto, né, são 10 mil lotes que serão afetados diretamente, de alguma forma, com essa obra. Ela atravessa 7 parques municipais, 1 parque estadual, e com eles córregos, nascentes, milhares de árvores, né? Isso tem um impacto imediato no microclima da região, porque essas árvores todas elas têm um serviço ambiental de sequestro, né, de toneladas de carbono que são expelidos, né, emitidos por esses milhões de carros que passam, milhares de carros que passam diariamente. Quando você menciona 10 mil lotes, são 10 mil propriedades, né? Residências, estabelecimentos comerciais. Escolas, empresas, casas de repouso, 3 casas de repouso vão ser desapropriadas. Tem uma comunidade inteira que chama Comunidade Piemontese, que tem 1000 famílias, né? Que já é no último trecho na divisa de São Paulo com Osasco ali, que são pessoas que estão em condição extremamente vulnerável, assim, porque não tem nenhum documento ainda de propriedade. Quer dizer, para onde vão essas pessoas? Sem indenização? Elas serão indenizadas? Sabe? Então, é muito cruel, assim, é muito cruel também com essa população mais pobre, que tem menos condições de se mobilizar, menos tempo de se reunir, menos acesso à informação. Então, se a gente pega, assim, mesmo a classe média alta, não tem conhecimento desse projeto, você imagina quem mora numa situação periférica, que tem pouco acesso à comunicação. E, além disso, tem um impacto financeiro imenso de 12 pedágios previstos desde Vargem Grande. A gente fez uma conta, um trabalhador mora em Vargem Grande e passa pela rodovia diariamente, ele vai gastar R$ 760 por mês só de pedágio, né? Que é uma coisa absurda.
Bom, um aspecto muito importante que a gente sempre fala, assim, a Raposo Tavares, há muitos anos, ela já deixou de ser uma rodovia, né? Tanto para Cotia como para São Paulo, ela, na verdade, é uma grande avenida urbana, né? Ela tem adensamento, né? Ela tem, né? Foram construindo loucamente isso também, sem prever o impacto. Aí, assim, verticaliza tudo, enche de pessoas, de carros, e depois... Claro, a rodovia não dá conta. Por quê? Porque não foi planejado, né? Com essa obra, eles esperam... A projeção é de 111 mil carros a mais. Atualmente, são cerca de 96 mil. Então, vai ser mais do que o dobro de carros diariamente nesse trecho, né? Então, aí você imagina a emissão de carbono que vai ter, todo o impacto. E o que é pior, assim, o grupo rapidamente se organizou, né, e o Butantã é uma área que tem muitos professores, muitas pessoas ligadas à universidade. A gente criou um GT técnico que tem urbanistas, tem arquitetos, geólogos, ambientalistas, que se juntaram para fazer um estudo desse anteprojeto. É um anteprojeto quase que um PDF do Google Maps com canetinhas, assim. Ele não tem o detalhamento, né? E eles já mudaram algumas coisas conforme o movimento e a população foi apontando os abusos, né? E as coisas absurdas, eles foram dando uma mudadinha. Então, o projeto final só será apresentado com um leilão, né? Aí sim vai ter um projeto executivo. Fabiola, só para a gente entender um pouco, digamos assim, o geral. É um projeto do governo do estado de São Paulo, mas a obra vai ser feita pelo poder público e depois concedida à iniciativa privada para operar, ou vai ser um leilão para que o ente privado... O ente privado que tem uma outorga, né, como toda concessão, e aí 9 bilhões, aí vai ter financiamento, claro, do governo, financiamento público, para realizar, e depois, obviamente, eles vão querer esse retorno em forma de pedágio e tal. Então, tem investimento público e privado nessa realização. É uma parceria público-privada com custo estimado de 9 bilhões de reais. 9 bilhões de reais. Cuja origem dos recursos ainda não tem... Não está clara. Não está clara. A definição. Esse projeto, você disse, os próprios moradores que sofrerão todos os impactos dele, ficaram sabendo por notícia de jornal. Ele oficialmente existe desde quando? E qual que é a previsão para ser implantado, acontecer o leilão? Foi tudo muito atropelado, né? A gente não teve tempo de participação pública. O governo gosta de dizer assim, mas nós abrimos para contribuições online, né? E, assim, num prazo muito curto, e mesmo assim a gente mobilizou o máximo as pessoas para dizer não, para suspender, porque ninguém estava sabendo e tal. Até hoje, Rita, a gente não teve acesso a essas contribuições online. Então, assim, o governo utiliza esse argumento para dizer que houve participação, mas ele não diz o que essas contribuições disseram, o que também contraria a lei, né? O leilão está previsto para 28 de novembro e a previsão são 9 anos de obras. Então, isso é muito importante dizer, porque muitas pessoas, principalmente de bairros, condomínios ali de Cotia, que sofrem a Raposo, e a gente não é louco, a gente sabe que existe um problema na Raposo, né? Porque tem gente que acha que o movimento assim, nossa, mas existe um problema e ele pode ser solucionado, mas não com ampliação de vias, né? E aí muita gente fala assim, não, eu pago o pedágio porque vai fluir o trânsito. Não vai fluir, não tem como. Assim, carro é que nem gás, quanto mais espaço tiver, mais vai ocupar. E quando chegar ali no final da Raposo, que entrar ali na Sapituba, não tem mágica, ali vai entupir tudo de novo, sem dizer que vai entupir todos os bairros no entorno, porque o que as pessoas vão fazer? Elas não querem pagar pedágio, elas vão nessas marginais, que agora o governo colocou no anteprojeto, que vai ter uma faixa exclusiva de ônibus, então vai ter uma pista só para todo mundo que não quer pagar pedágio ou que precisa se locomover entre bairros.
Então, assim, não tem como dar certo isso. O projeto, aparentemente, é um contrassenso com a realidade que nós vivemos, porque, obviamente, todo o esforço atual é para diminuir a quantidade de automóveis e melhorar o transporte público, por questões de mobilidade e por questões ambientais também, né? Esse é um projeto que incentiva o uso do automóvel. Sim, rodoviarista, anos 60, assim, anos 60 e 70. Tem um caráter aí de desigualdade, porque quem tiver condições de arcar com esse preço dos pedágios vai trafegar pela via, e quem não tiver vai ter que ficar ali num congestionamento talvez pior que o atual nessa faixa marginal. Mas o governo explica por que esse projeto é simplesmente uma oportunidade de oferecer uma concessão para a iniciativa privada? Tem alguma justificativa? A principal justificativa é que existem muitos acidentes com morte, né? Assim, agora, se você aumenta carro, você vai ter mais acidente, né? Assim, de moto, etc. Não tem faixa prevista para o motoqueiro, então também não é um argumento absolutamente furado. E o que ele diz é que ele agiu dentro da lei. Assim, o que a lei pedia de divulgação e participação popular, eles fizeram, ou seja, botaram no Diário Oficial, fizeram 2 audiências, que incrivelmente não pegam os 2 trechos mais afetados, ou seja, São Paulo, né, Butantã e Cotia não participaram dessas audiências, e eles dizem que estão dentro da lei, o que não é verdade, né? Eles estão passando por cima, por exemplo, da lei da revisão de lei de zoneamento, que foi uma batalha o ano passado, né, para toda a população de São Paulo, para assegurar suas áreas verdes, para não ter mais verticalização, enfim. Ele simplesmente ignora. O prefeito, a gente mandou uma carta pedindo posicionamento, né, porque, afinal de contas, daqui é a cidade de São Paulo, o município, tem uma lei aqui, nunca obtivemos resposta, nunca. Assim, sabe? Foi absolutamente sobre os pedágios. Imagina, só aqui no trecho de Cotia para Butantã, são 6 pedágios, né? Imagina a quantidade de pessoas que passam. Não temos nenhum posicionamento em relação a isso. Passa por cima da Agenda 2030, da qual o Estado e a cidade são signatários. Passa por cima do Estatuto da Cidade, que prevê que qualquer obra, projeto de impacto, tem que ter participação popular. E a gente tem, Rita, mecanismos diversos, né, garantidos. A gente tem o Conselho de Desenvolvimento de Meio Ambiente Sustentável, de Cultura de Paz, que são os CADs. Ninguém consultou os CADs. Tem o CPM, que é o Conselho Participativo Municipal, aqui do Butantã, não teve nenhuma pauta, sabe? Não teve nenhuma consulta. E não teve nenhuma consulta à sociedade como um todo, né? O que dizem os urbanistas, o que diz a universidade, o que diz a academia, o que diz o sindicato dos engenheiros, né? Sobre essa obra, né? Que causa impacto, que mexe com recursos públicos da ordem de bilhões, né? Que impacta milhões de pessoas, porque a gente está falando de Cotia e Butantã, dá cerca de 800 mil pessoas, mas não são só essas pessoas que usam a rodovia, né? Diariamente, milhares de pessoas, milhares de empresas circulam pela rodovia e vão ser impactadas, né? Diretamente pelo valor do pedágio, quer dizer, vai ter tarifa de ônibus mais alta, você vai ter fretes, né? Todo esse setor, esse segmento de logística vai ser impactado com isso. Então, ninguém ganha, né? Só quem ganha é a concessionária, porque é um dinheiro muito bom de se ganhar, né? Você bota um pórtico lá, né? Que isso é uma outra questão, que é um pórtico super criticado, porque você não tem uma cabine, então você passa com o carro lá. E depois você que se vire para procurar o boleto de quantas vezes você passou. Isso já tem dado problema lá em Santos, no litoral paulista, que eles colocaram esse sistema e as pessoas recebem a multa, são multadas porque não pagaram a multa, das quais elas nem tinham conhecimento. Então, uma máquina de fazer dinheiro muito rápido, né?
além do que a gente vai ver ali de impacto, as árvores que vão sair do caminho, as áreas de proteção permanente, etc., o que isso representa para o agravamento da crise climática que a gente vem enfrentando, e hoje já inegável, e com efeitos já catastróficos, como a gente viu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso já... Vocês conseguiram dimensionar isso? A gente acha que, primeiro, isso é um trabalho do governo, né? Tem que ter relatório ambiental, por exemplo, uma obra desse tamanho, a primeira coisa que tinha que ser feita é assim, vamos ver qual é o impacto, né? E depois a gente coloca se vai fazer parceria público-privada, concessão ou não. Não foi feito isso. Então, o que a gente sabe? Que são milhares de árvores, tem córregos, né? Pelo menos 8 grandes córregos, né? Que seriam impactados, que estão dentro de parques e tal, sem falar de nascentes. E toda essa área aqui, inicial da Raposo Tavares, que tem árvores cinquentenárias, ou mais que isso, talvez centenárias, né? Que são imensas. Elas têm um serviço ambiental impressionante. Por exemplo, está comprovado lugares que têm arborização, eles chegam, assim como é o caso onde tem os parques aqui, a gente chega a ter 2, 3 graus a menos quando está no verão, no calor, do que no resto da cidade. E o professor Ivan Maglio, que tem sido um parceiro incrível aqui do movimento Nova Raposo, tem feito vários estudos, ele fez uma projeção de como seriam os eventos extremos climáticos no caso da Grande São Paulo. O que está previsto aqui para a nossa região? Seca extrema, quer dizer, falta de chuva, a gente já viveu isso esse ano, né? Aumento da temperatura. Rita, a gente teve invernos louquíssimos esse ano, né? A gente teve variação de temperatura, a gente não sabia se botava shorts de manhã ou casaco à tarde, no dia seguinte. Quer dizer, e isso tende a piorar, né? Agora, imagine se você ainda detona, desmata milhares de árvores e coloca concreto, que é uma infraestrutura cinza, que vai contribuir para o aumento da temperatura, aqui vai virar um inferno, assim, né? Vai ser uma coisa insuportável, né? Você vai tirar a permeabilidade, quer dizer, cada vez que você mexe no solo, que você tira a terra, que você bota mais asfalto, você também tira mais a água do lençol freático, que desce ali, que ela tem drenagem. Então, é muito grave. E sem dizer que se a gente corre o risco do quê? De chuvas extremas também. Então, fica seco, aí depois vem aquela chuva extrema, como a gente já viu em vários lugares, com impactos muito fortes, muito tristes, muito trágicos, que vai fazer o quê? Alagamento, porque com concreto a água não desce, ela vai alagar em algum lugar, né? O que o movimento está fazendo para impedir o projeto? Se o objetivo é esse mesmo, impedir que o projeto aconteça de toda forma, que ele seja reformulado, e como tem sido aí a mobilização, como tem avançado esse esforço? Olha, o movimento ele ainda é pequeno diante do tamanho da luta, né? Da obra que a gente quer impedir. Mas, assim, em 2 meses, assim que a gente fez a primeira reunião, nós tivemos a adesão de 80 entidades, movimentos e associações de moradores. Hoje já são mais de 100, né? Assim, que tem CNPJ, telefone e que aderiu ao projeto, né? Nós fizemos um abaixo-assinado pela Change.org, quem quiser é só botar Change.org/ Nova Raposo Não. A gente tem feito plenárias mensais, presenciais, que congregam cerca de 100 a 150 pessoas, né? A plenária para a gente é um momento soberano, onde a gente decide os encaminhamentos e os próximos passos. E a gente tem arrecadado, né, contribuições. Agora mesmo, no último sábado, a gente fez uma feijoada para 100 pessoas, né, para conseguir arrecadar dinheiro, porque a gente tem feito panfleto, faixas, né? Se alguém passar aqui pela área do Butantã, vai ver que diversas casas têm um banner, né, escrito Nova Raposo Não. A gente tem adesão de postos de gasolina, né? Os postos de gasolina estão com faixas, né, ao longo da Raposo, porque eles vão ser extremamente prejudicados ou extintos, né?
A gente fez agora, recentemente, uma pesquisa de opinião, né? Para saber, né? Essa área que vai ser impactada, qual o conhecimento real que essa população tem sobre detalhes do projeto, sobre a existência do projeto. E aí foi muito surpreendente os resultados que a gente teve, né? A gente contratou um instituto de pesquisa, Mira Pesquisa, para justamente ter completa isenção. Então, não foram pessoas do movimento que saíram com a prancheta na mão para evangelizar as pessoas. Foi feito por uma profissional, então as perguntas são isentas, e o resultado foi muito impactante. Em linhas gerais, o que a pesquisa apurou e que universo foi esse que foi pesquisado? Então, foi uma pesquisa feita por... o contratado foi pegar Cotia, né, e todos os distritos de Butantã e um trecho ali de Osasco, que também... Ou seja, por onde vai passar a obra, né? Foram entrevistadas 2.166 pessoas, né? Por telefone, por um sistema de tecnologia chamado URA, que é ativo, então ele vai rodando a ligação até as pessoas atenderem e completarem a pesquisa. Não conheciam o projeto Nova Raposo, nem sabiam do que se tratava, 63% de um universo de 2.166 pessoas. Então, isso é muito impressionante. Sequer sabem o que é essa obra, nem que existe uma obra chamada Nova Raposo. A gente achava que o pedágio, por exemplo, era a coisa que mais ia sensibilizar as pessoas. Para nossa surpresa, a pesquisa perguntou qual o impacto mais importante que você acha que essa obra vai ter. 30% responderam que é o impacto ambiental, né? Que é o desmatamento e todas as consequências, né? Intervenção nos parques, etc. 67% desse universo que respondeu à pesquisa dizem que vai agravar a crise climática, né? Ou seja, veja que sofisticado, né? Quem conhece o projeto, o que já percebe que esse projeto vai trazer de impacto. Nos surpreendeu muito o caso de quem tem carro próprio, né? Quem dirige diariamente na Raposo Tavares, né? Que a gente achou, bom, essa pessoa que pega o carro todo dia vai achar que, beleza, vai ampliar e tal. 49% das pessoas que têm carro próprio ou moto acham que a alternativa melhor é ter um transporte público de massa. E 32%, aqui perguntado já sobre as alternativas, 32% é corredor de ônibus, né, faixa exclusiva para ônibus. 49% acham que vão ser afetados pelas desapropriações, né? Ou seja, das pessoas que foram pesquisadas, entrevistadas, conhecem o projeto, metade praticamente acha que vai ser desapropriada ou vai ser afetada de alguma forma pela desapropriação. 77% o impacto é negativo, apenas 23% acham que vai melhorar o trânsito, que é um impacto positivo. 38% desconhecem que haverá pedágio. Outra providência que o movimento teve, claro, foi do ponto de vista jurídico. Então, a gente entrou com uma notícia-fato no Ministério Público, mostrando esses estudos de impacto ambiental, né, por especialistas, por profissionais da área, que estão trabalhando para o movimento, trabalhando não formalmente, né, mas como voluntários, e a gente acabou de anexar essa pesquisa também a esse processo, mostrando, né, o total desconhecimento da população em relação a esse projeto. Do ponto de vista jurídico, a medida é uma denúncia junto ao Ministério Público dos aspectos ambientais, principalmente agora a pesquisa reforça aí os argumentos. Aquilo que já tinha sido levantado do ponto de vista de estudo, agora praticamente se confirma com a pesquisa junto à população, né? Inclusive de alternativas, porque existem alternativas, né? A gente sabe que existe alternativa. Quer dizer, tem o metrô que está sendo feito. Claro, o metrô é uma coisa que demora muitos anos, mas tem a linha marrom, que vai levar daqui do Butantã, de São Paulo, até Cotia, né, a população.
Então, tem algo que está em processo. Por que não fazer, por exemplo, os urbanistas que têm se debruçado sobre essa questão da mobilidade, o professor Ivan Maglio, por exemplo, que é da FAO, dos Estudos Avançados da FAO, ele já mostrou, o melhor seria o VLT, mais rápido, né? Com menor impacto, quer dizer, já é uma coisa que já pode ser implantada no meio da avenida, que levaria milhares, 7 ou 11 mil carros, que 95% é de uma pessoa só dentro do carro, né? Já poderiam pegar um VLT, quer dizer, um transporte público de qualidade, evitaria todo esse absurdo, esses recursos, né, esses bilhões, esse desmatamento, quer dizer, tem alternativa, né? Existe alternativa. Né? Existem ainda outras. Uma das ideias do movimento é a gente promover seminários temáticos com especialistas para mostrar essas alternativas. Né? A gente não tem nenhuma alternativa aprovada em plenário, a não ser que é transporte público de massa. Isso é muito claro e evidente para todos nós. Quem discute mobilidade, inclusive numa cidade como São Paulo, que é uma cidade gigantesca, com 12 milhões de habitantes, as soluções para a mobilidade não residem apenas no transporte, no ir e vir. Está também de forma muito importante, na organização da cidade, na descentralização das cidades. Existem esses projetos da cidade de 30 minutos, da cidade de 15 minutos. Você precisa ter trabalho, educação, cultura, saúde, lazer. Equipamentos públicos, né? Com certeza, com certeza. E emprego, sobretudo porque as pessoas, o que mais faz com que as pessoas se desloquem de maneira desconfortável, insegura, perdendo tempo, qualidade de vida, e etc., é a necessidade de trabalhar. Então, eu acho que o que eu acompanho dessa questão como jornalista... De uma área, né, muito específica. Assim, a única coisa que não se defende hoje é aumentar a quantidade de automóveis nas ruas. Então, é surpreendente. Vai na contramão, né, Rita? Assim, você vê todos os países estão aí preocupados em fazer cidades de esponja, né? De estar preparados para os eventos climáticos, diminuir o número de carros, né? Quer dizer, toda uma preocupação, e aqui a gente vai na contramão da história, não vamos botar mais carro. Quer dizer, realmente uma coisa muito, muito grave, muito cruel, né? E de ignorar. A gente está passando por um momento muito delicado, né, gente? E calor mata. Assim, as pessoas... Claro que quando a gente vê uma enchente, como uma tragédia, como a gente viu no Rio Grande do Sul, você vê né, as casas, você vê as pessoas desalojadas, mas já tem estudo dizendo que o calor mata mais até do que alagamentos e enchentes. E vai matando aos poucos, porque o calor afeta diretamente sua saúde, né? Quer dizer, até que tipo de ar-condicionado a gente vai ter que ter em 5 anos, em 10 anos? Quem pode comprar um ar-condicionado? É esse o caminho? Ou é a gente plantar mais árvores, né? Ou é a gente diminuir o concreto, a gente fazer jardins de chuva? Quer dizer, as alternativas estão aí, elas são possíveis, né? A gente gosta muito de falar sempre nas entrevistas, em qualquer lugar, assim, nenhuma árvore a menos, né? É uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, porque tem um discurso muito populista, como a gente viu agora recentemente, né? Nesse último apagão que teve por causa do vendaval, que parece que as árvores que são culpadas, né? Então, assim, não, vamos ter que tirar a árvore, porque a árvore vai cair no meu carro, porque vai derrubar o fio. Não, as árvores têm que ser bem cuidadas, né? As árvores têm que ter espaço para suas raízes. A gente tem que saber que árvore a gente vai colocar nas nossas calçadas, né? Não é qualquer árvore. A gente tem que cuidar, tem que podar corretamente essas árvores. Então, existe solução que é muito simples, que é plantar, preservar o verde, né? Manter nossos córregos, trazer as nascentes para cima, né? Tem movimentos incríveis em São Paulo, o Rios e Ruas, o Águas Urbanas, que discute o quê? A gente precisa, São Paulo é uma terra, uma cidade em cima de mais de 300 rios e córregos. Onde eles estão? Imagina como seria lindo, né? E como seria muito mais fresco a gente
né? No nosso bairro ter uma nascente, ver essa água limpa, cuidar dessa água, né? Água não é sujeira, né? Não é lama, não... A água é vida, né? E pode trazer muito mais saúde, clima e bem-estar para a gente. Como é que as pessoas podem ter mais informação sobre o projeto, sobre o movimento Nova Raposo Não e, eventualmente, se integrar ao movimento? Quais são os caminhos para isso? Sim, precisamos de todo mundo. A gente tem um Instagram com mais de 5 mil seguidores, né? @Nova Raposo Não. É lá o nosso principal veículo de comunicação do que está acontecendo. Nós temos um grupo de WhatsApp com 400 pessoas, né? A gente tem grupos separados por trechos da Raposo de mobilização. Então, tem um GT de mobilização em Cotia, tem um no Rio Pequeno, tem outro na metade da Raposo e tem outro no início da Raposo, né? Que é para justamente ter habilidade, ter velocidade para ações locais. Né? Então, a gente tem até passado carro de som nos lugares para mostrar milhares de panfletos, adesivos de carro. Então, as pessoas podem ir no nosso Instagram e pedir para ser adicionado no grupo de WhatsApp. Fabiola, muito obrigada pela disponibilidade e pela atenção de vir aqui nos contar sobre essa novidade aí, que é novidade para muita gente em São Paulo, em Osasco, em Cotia, em Vargem Grande, mas que vai afetar diretamente a vida não só dessas pessoas que moram nesses locais, mas da cidade como um todo, porque São Paulo já tem tantos problemas nessas áreas e certamente essa mudança na Raposo Tavares vai impactar todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rita, agradeço o espaço, né? Muito obrigada ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Obrigada a você por nos ajudar a divulgar essa luta aí. Estamos juntas. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique sempre ligado no canal do CESP para conteúdos importantes, relevantes, como essa entrevista com a jornalista e ambientalista Fabiola Lago. Até a próxima!